A paz do Senhor para todos. Aqui mais uma vez quem vos fala é o evangelista Neurislan. Nós agora estaremos estudando a lição de número 3 da classe dos jovens vivendo em santidade e integridade. Se você ainda não curtiu o canal, curte o canal, se inscreve, clica no sininho para poder receber as aulas atualizadas, tá bom? Vivendo em santidade e integridade. Texto do dia: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. A lição de hoje vai falar um pouco sobre a questão da santificação, da santidade. Nós vamos entender que ao longo de toda a Bíblia, sempre foi o desejo de Deus que o seu povo fosse santo. E o significado da palavra santa é separado. Separado para Deus. Quando vem essa palavra na nossa mente, nós imaginamos logo os santos barrocos da Idade Média e não percebemos que a santidade, a santificação é um padrão que Deus requer da sua igreja. Nós temos diversos registros na palavra de Deus. Vamos ler aqui um texto que está em Levítico, capítulo de número 18, versículo 21 e 22 em diante. E da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante Moloque, não profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. Com varão não te deitarás como se fosse mulher, abominação é. Nem te deitarás com um animal para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele, confusão é. Com nenhuma dessas coisas os contamineis, porque em todas estas coisas se contaminaram as gentes que eu lanço fora de diante da vossa face. Pelo que a terra está contaminada, e eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomitará os seus moradores. Porém vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem ao natural, nem ao estrangeiro que peregrina entre vós, porque todas essas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra foi contaminada, para que a terra não vos vomite, havendo vós contaminado ela, como vomitou a gente que nela estava antes de vós. Então, o padrão de Deus, a vontade de Deus sempre foi a separação de um povo. Desde o tempo que Deus chamou Abraão e disse que nele seriam benditas todas as famílias da terra, Deus ele sempre quis um povo separado, um povo diferente, um povo que tivesse os padrões morais parecidos com o dele. E é exatamente sobre vivendo em santidade e integridade que nós vamos estudar hoje. Eu quero fazer só o resumo da lição, nós não vamos ler a revista, vamos fazer um breve resumo tocando nos principais tópicos. Para você que é professor, para você que é aluno e deseja se aprimorar no conhecimento da palavra. Foi destacado aqui pelo autor: santidade não é isolamento ou afastamento de outras pessoas. Tem pessoas que têm essa ideia, que ser santo é ser separado, então vou me isolar de tudo, vou me isolar de todo mundo. Quando eu comecei a minha caminhada cristã, eu lembro que tinha um irmão que ele pregava sempre, ele dizia que passava o dia dentro de casa, orando, lendo a palavra. Ele não tinha coragem de sair de casa, porque ele tinha medo de pecar. E nós vamos entender, pela palavra de Deus, está escrito em Provérbios, capítulo de número 18, versículo 1, parte B, que aquele que busca o isolamento vai contra a verdadeira sabedoria. Então, o desafio nosso não é se isolar e se tornar santo, é nós estarmos no meio deles, no meio das pessoas ímpias, e termos um comportamento diferente. É o que Jesus colocou: vós sois a luz no meio das trevas, e uma luz ela não pode ficar debaixo do alqueire, ficar debaixo da mesa, ela fica em cima para iluminar todos que estão na casa. Então, santidade não é isolamento de outras pessoas. Amém? Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver.
é um destaque da leitura bíblica em classe, que está destacada no versículo de número 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Evangelista Neurislan, então eu devo ser perfeito, mesmo que você quisesse, mesmo que eu quisesse, mesmo que nós quiséssemos, nós jamais alcançaríamos o padrão de perfeição, porque nós somos imperfeitos, nós somos pecadores, porém remidos pelo sangue de Jesus. Em toda a vossa maneira de viver, no trabalho, quando, por exemplo, você é vendedor e está todo mundo roubando, todo mundo trapaceando, todo mundo querendo tirar vantagem em cima de outras pessoas, e você consegue, pelo Espírito Santo, que vai lhe santificar, e a palavra de Deus, ser diferente, ter um padrão diferente, ter um comportamento diferente. Na escola, na época das provas, quando você vê várias pessoas colando ali na hora da prova, e você consegue ser íntegro e ser diferente, isso é santidade. Nos relacionamentos entre pai e filhos, entre namorados. E assim, quando vem essa palavra santificação ou santidade, parece que ela não soa muito bem aos nossos ouvidos, principalmente no meio dos jovens. Porque os jovens, ou se foi falado durante muito tempo, que tudo era pecado. Jogar bola era pecado, que assistir televisão era pecado. E as mesmas pessoas que falavam mal da televisão, hoje tem programas de televisão. Entendeu? Então, preste atenção. Santidade é diferente de religiosidade. Santidade é diferente de religiosidade. Infelizmente, muitas pessoas, muitos pregadores, pastores, eles pregam apenas uma transformação exterior, uma transformação externa, na roupa, no cabelo, em outras partes mais. E se esquece que a santificação, ela não acontece só de forma externa, mas de forma interna, primeiramente. E essa transformação interna, ela se exterioriza. Porque o que a palavra de Deus vai dizer? 1 Tessalonicenses 5:23, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam santificados. Ou seja, não é só o meu exterior, é o meu coração. Quando eu sou santificado, quando eu estou santificado, eu consigo, através da palavra de Deus, ter um comportamento diferente. E Jesus censurou muitos religiosos da sua época, porque eles tinham essa ideia que a aparência era o que importava, que a forma como eles se vestiam. Mateus capítulo 23, versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, os túmulos que eram pintados, que eles ficavam muito bonitos por fora. Aí Jesus vai dizer que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Eu não estou pregando aqui uma liberalidade, que você deve se vestir de qualquer jeito, não. O crente deve se vestir de forma decente, de forma santa. Porém, a roupa, ela não é um padrão de santidade final. Ela é apenas uma consequência. Tem pessoas que o vestido é até embaixo, mas a língua também é. Infelizmente. Então, santidade é diferente de religiosidade. Continuando, você pode perguntar ao jovem, mas evangelista Neurislan, será que é pecado jogar realmente futebol? Se eu jogar futebol, eu perco a minha santidade? Perceba, jogar futebol é uma atividade física. Essa prática só vai se tornar pecado quando você deixar de ir para os cultos, deixar de estar em comunhão com os irmãos. Por exemplo, tem um jogo no domingo à noite e tem um culto. Se você vai para o jogo, você está começando a deixar isso dominar a sua vida, já não está sendo edificante.
É o que Paulo vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. E quando você se torna um brigão, quando você no meio do jogo dá mau testemunho, aí sim se torna uma prática que vai tirar a sua santidade, sim. Continuando, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, se você puder estar acompanhando comigo, versículo 3 diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Versículo de número 7, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Então a salvação, quando Pedro ele vai escrever a sua epístola, ele primeiro anima os irmãos, como nós vimos na aula passada, sobre a salvação, mas a salvação está interligada à santificação. Porque o que a palavra de Deus diz? Que sem a santificação ninguém verá a Deus. Não adianta, queridos, não adianta nós vivermos uma vida de aparência, uma vida de colocar um verniz religioso sobre nós, porque dos olhos de Deus nós não podemos se esconder. A palavra de Deus em Apocalipse para todas as igrejas foi: eu sei as tuas obras. Seus pais podem não conhecer, seu pastor pode não conhecer, seu líder de mocidade pode não conhecer, mas Deus conhece as tuas obras. Eu sei as tuas obras. Então, a santificação refere-se ao estado daqueles que foram salvos por Cristo. No primeiro ponto ele ainda vai colocar que é um processo contínuo de aperfeiçoamento. A vida do crente, a santificação é um processo de aperfeiçoamento, de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória. Em Provérbios capítulo 4, versículo 18 diz: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Quando você aceita Jesus, você está cheio de impurezas, cheio de escórias, e o fogo de Deus começa a passar no ouro que é você e começa a tirar todo tipo de impureza. Glória a Deus por isso. O ponto 1 vai falar sobre conversão. Conversão, que também significa metanoia. Primeiro ponto: conselhos para uma vida de santidade. Prepare a sua mente. A batalha começa na mente. Todo o nosso corpo é dirigido pela nossa mente. Então, toda a batalha vai começar por ela. É por isso que em Romanos capítulo 12, versículo 2 vai dizer o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, não tomem forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando você aceita Cristo como seu Salvador, você começa a ter uma nova mentalidade. Porque se sua mente mudar, porque se o seu coração mudar, o seu comportamento vai mudar com certeza. E aquela história do pássaro, né? Você não pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Então cuidado. Cuidado, porque os pensamentos são involuntários, nós não pedimos para eles chegarem, mas nós podemos impedir eles fazerem um ninho, fazerem morada e nos fazerem viver uma vida de pecado diante de Deus. Segundo ponto, prepare a mente, ele vai falar sobre a sobriedade. Ponto 1, 2, seja sóbrio. Sóbrio vai falar sobre equilíbrio. Por exemplo, tem duas pessoas no carro, uma está bêbada e a outra está sóbria. Vai falar, um dos significados também é contido. E a vida cristã é incompatível com os excessos. O autor vai colocar aqui, até na questão do consumismo devemos ser sóbrios. Quantos jovens têm problema na sua casa porque estão caindo na ideia do consumismo? São jovens consumistas. Compraram um celular hoje novo, daqui a pouco o mercado lança um celular um pouco melhor e já se desfaz daquele celular, já quer um celular melhor e acaba sufocando seus pais, que muitas vezes não tem condições de dar, e isso acaba gerando muitos conflitos em casa. Então até nisso nós devemos ser sóbrios, sermos equilibrados.
no consumismo. Terceiro ponto do primeiro ainda, ele vai falar: espere na graça. Infelizmente a nossa sociedade é imediatista, que é para agora. A geração fast food, até um vídeo quando demora a carregar, até um vídeo quando é muito longo, a gente não consegue assistir até o final. O que é isso? As pessoas não conseguem mais esperar, porque estão muito ansiosas. E a palavra de Deus diz: lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Agora perceba, passividade é diferente de paciência. Tem pessoas que são paradas, preguiçosas, porque dizem: não, eu estou esperando em Deus, Deus vai abrir as portas. E ficam sentados, não fazem um currículo, não correm atrás. Está errado. A paciência aqui é de esperar em Deus depois que você já fez tudo o que você pôde. Porque Deus não vai fazer aquilo que eu e você podemos fazer. Amém? Ponto 2 é falar sobre santidade. Santidade não é uma opção, é um imperativo, é uma ordem. A palavra de Deus diz o seguinte: sede santos, porque eu sou santo. Eu estava na escola dominical semana passada e eu disse para os jovens: se vocês, quem quiser, abra a sua Bíblia e acompanhe o texto comigo. De 7 pessoas, 2 abriram. Aí depois eu olhei rapidamente e disse: todo mundo abriu na Bíblia nesse momento. E todos abriram. Sabe o que é isso? Muitas vezes nós precisamos ser imperativos como Deus. Nós não podemos dar opção para a pessoa. Nós temos que dizer: você precisa fazer e ponto. Então quando Deus diz: sede santos, porque eu sou santo, é uma ordem, é um imperativo, é uma separação. Vocês precisam ser separados, vocês precisam ser diferentes. E perceba que esse versículo, ele está no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Ele não é aquele versículo que perdeu o significado, como a mulher que fosse pega em flagrante adultério era apedrejada. Esse já perdeu. Mas sede santos, porque eu sou santo, ainda é aplicável até hoje. Amém? E 1 Samuel 2:2 vai dizer: não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. As pessoas ligam muito a santidade com uma coisa severa e opressora. Isso é de entristecer, porque nós vemos pessoas jovens que parecem velhos, estão tristes, estão desanimados, porque não entendem que a santificação não é apenas a aparência física, ela começa dentro do coração, é espírito, alma e corpo. O que vai garantir a nossa santificação? O Espírito Santo, que habita em nós, como o nome dele já diz, Espírito Santo, ele vai nos santificar, porque nós sozinhos não conseguimos ser santos, porque a nossa natureza é pecaminosa. É o Espírito Santo que começa a agir em nós, através da palavra. O que a palavra de Deus vai dizer? Aquele que roubava, não roube mais. A palavra ela é o instrumento da santificação. E você começa a pensar: poxa vida, realmente eu roubava, eu mentia, eu falava palavrão. E a palavra ela começa a te limpar. É por isso que Jesus diz: santifica-os na palavra, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Terceiro ponto para nós terminarmos: Cristo é a pedra viva. O autor vai colocar Cristo como a pedra de esquina. E eu queria ler um texto muito rico de Pedro, 1 de Pedro capítulo 2. E chegando, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 4 em diante. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa se tornou a pedra principal. Nós pregamos sobre esse texto alguns dias atrás,
e falamos exatamente sobre a pedra que os edificadores rejeitaram. Ela se tornou a pedra principal, a pedra de esquina, a pedra angular. Essa pedra, ela na antiguidade era a primeira pedra que era colocada, e ela servia como base, era a pedra principal para todo o edifício se alinhar. E quando Jesus disse para Pedro: Pedro, tu és Pedro, tu és Petros, tu és um fragmento de pedra, tu és uma pedrinha pequena, e sobre esta pedra que sou eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós temos a pedra principal, que é Cristo, e nós somos pedrinhas pequenas no edifício de Deus. Então fica firme, fica em Cristo, procura avaliar a tua vida, a tua comunhão com Deus, tá bom? E nós vamos continuar na próxima lição. Que Deus abençoe a todos. Se você puder se inscrever no canal, dar um joinha, comentar, para poder ranquear o nosso canal. Nós estamos só começando, e teu princípio pode ser pequeno, mas quem sabe, né, Deus vai abençoando. Nós estamos aqui para proclamar a palavra. Se você sente que essa palavra abençoa a sua vida, compartilhe com outras pessoas, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Forte abraço, fiquem com Deus.